Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Sabe que o episódio anterior me fez pensar em uma outra situação parecida com a do medo do elevador, que já me ocorre diariamente e que talvez seja ainda mais amedrontadora, embora não esteja conscientemente na minha lista de pesadelos. O medo do esquecimento em si não é apenas do mundo em relação a mim, ignorada e abandonada no posto no elevador. É um medo do próprio conceito de esquecimento, não no sentido de eu ser esquecida pelos outros, mas de perder o acesso ao que eu sei, ao que aprendi e ao que sou. Imagina uma biblioteca infinita, cheia de livros, notas, ideias, histórias e tal. E toda vez que eu tente ler alguma coisa, as palavras desaparecem. Os livros ganham páginas em branco. Eu sei que o conhecimento está ali, mas eu me torno incapaz de acessá-lo. E quanto mais eu tento lembrar, mais tudo me escapa. Imagina, estar consciente do próprio apagamento, vendo pedaços de mim se dissolverem sem eu poder impedir. E isso me veio porque, em outra escala, é claro, é meio que eu vivo hoje. Grande parte do que eu leio e vejo e assisto e vivo, eu esqueço. Eu leio e vejo muita coisa e não dá para registrar tudo. E vamos combinar que meu QI, minha capacidade de retenção da informação, tá bem na média do mundo, né? Eu não tenho muito o que fazer em relação a isso. Infelizmente não existe uma pílula ou uma droga que me torne mais inteligente como a Lucy. E acho que é por isso que eu revejo tantas vezes séries como Doctor Who, por exemplo. Cada vez que eu revejo, eu me pego vendo episódios como se fosse pela primeira vez. A mesma coisa acontece com livros, informações e conhecimento sobre história, geografia, física, whatever. Eu armazeno numa gaveta distante o que não está no meu dia a dia. E isso é muito frustrante. Talvez até seja por isso que eu tinha, na infância, pesadelos como esse do posto do elevador, que me levaria para um lugar de total esquecimento. Porque lá nesse mundo, além de eu ser esquecida, eu também esqueceria tudo eventualmente. Até acho que eu tenho uma memória muito boa, fotográfica também, muitas vezes, de coisas ou de momentos que eu considero importantes. Mas é uma luta constante para eu manter esse conhecimento, para segurar essas memórias antes que elas escapem, para tentar ancorar a minha identidade em algo que parece que vai se dissolver. Um medo eterno de não sobrar nada, nem dentro nem fora, sabe? É como se eu estivesse sempre tentando construir algo em um terreno que se move, onde as peças se soltam antes que a estrutura fique firme. Eu tentando ser poética aqui. Mas sabe o que é curioso? Eu me permito voltar. Eu revejo Doctor Who, Friends, eu releio Duna, Senhor dos Anéis. Eu busco outra vez aquilo que eu penso que perdi e às vezes nem sei mais o que. E isso significa que no fundo algo permanece. Nem que seja um rastro, um eco, um fio invisível que me faz querer revisitar aquilo. Talvez, se o posto do elevador fosse real e eu acabasse nesse mundo subterrâneo, ele não conseguisse apagar tudo de mim. Pode ser que algo restasse, uma sensação, um fragmento, um fio da Ariadne, do mito do Minotauro, que mesmo que eu não enxergue, ainda estaria lá para me guiar para fora ou de volta para dentro de mim. Acho que por conta da ideia de que nos é bombardeado todos os dias de que a gente tem que ser eficiente, a gente acha besteira perder tempo com resumos, conversas e trocas do que a gente ouve, lê, vê ou sente. A gente não quer perder tempo, né, entre aspas. Eu já falei aqui no podcast sobre isso, sobre lutar contra isso, sobre essa ideia de tempo como algo que a gente precise, né, como uma moeda. E não é verdade. Eu escrevo diários, crônicas e agora o podcast, e eu acho que isso só me ajuda a reter melhor as informações, a guardar aquilo que importa para mim, a refletir sobre o que é real, até mesmo quando eu escrevo ficção. Eu sinto que eu encontrei esses mecanismos para registrar fragmentos da minha memória e identidade. Talvez não seja do jeito convencional, mas criativo ou não, foi a maneira que eu encontrei de evitar o esquecimento. E quem sabe encontrar formas de deixar rastros. Gente, eu não sou nenhuma conhecedora de assuntos da neurociência, que seja, mas essa reflexão me fez buscar algumas informações sobre essa questão. E eu me deparei com algumas linhas de pesquisa que sustentam a ideia de que informações deixam vestígios na mente, mesmo que a gente ache que esqueceu de tudo. E essa é a diferença entre memória implícita e memória explícita. E foi pela implícita por quem eu me apaixonei. Porque senão eu tô ferrada, gente. A sensação que eu tenho é que eu vivo dela.
que eu sou funcional por causa dela. Mesmo que a gente se esqueça das informações de maneira consciente, que é a memória explícita, a memória implícita continua influenciando as nossas ações, emoções e padrões de pensamento. Ela é quem opera nos bastidores e não requer o esforço consciente para ser acessada. Então eu posso esquecer um monte de diálogo e descrição e nomes de personagens de Duna e Senhor dos Anéis e diálogos de Doctor Who, mas certas frases, conceitos e sentimentos podem ter moldado a minha visão de mundo sem nem eu perceber. Então, mais uma vez, aquele pensamento nihilista de que, não adianta eu ler isso tudo ou estudar isso aqui, porque eu vou esquecer tudo um dia mesmo, não se aplica. Porque mesmo não registrando a informação toda a longo prazo, algum vestígio vai existir na construção da nossa identidade, que pode ser um pilar ou a base do iceberg para quem a gente é, para quem somos, e que não há como a gente enxergar tudo durante todo o tempo. Há muito tempo a gente já não enxerga a base do iceberg. E imagina se essa base não existisse. E eu encontrei também nesses links, sejam eles duvidosos ou não, quem se importa, que existe um estudo da curva do esquecimento onde psicólogos perceberam que as memórias apagadas, entre aspas, podem ser recuperadas com exposição ao mesmo conteúdo. E eles dão um nome de reaprendizagem. Aquilo que parece estar perdido, na verdade, por ter sido registrado em algum momento, ele pode ser acessado com o estímulo certo. Tipo andar de bicicleta, que a gente diz que nunca esquece. E é tipo eu vendo Doctor Who. E parece que é algo novo, porque eu acho que eu esqueci de tudo. Mas aí vem uma cena, uma frase, e eu começo a chorar, que eu lembrei de todo um contexto, e eu descubro que, na verdade, era só uma memória que estava inacessível. Tudo bem que tem também a questão do cérebro armazenar melhor informações emocionalmente relevantes ou que estão conectadas a experiências pessoais. A possibilidade de essa memória ser resgatada ou acessada por um estímulo específico é muito maior, né? A essência do que foi importante tem mais chances de permanecer em algum nível. E tudo isso, todo esse estudo, essa pesquisa, foi só para me convencer de que nada é à toa. E tudo bem se eu esqueci a capital da Noruega, se eu já não lembro o que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, o nome da espada do Gandalf. Não, pera, essa eu lembro, é Glamdring. Eu não lembro o nome de quem forjou a espada, mas paciência. Não lembrar de quase nada do que a gente lê, vê ou vive não é motivo para decidir não estudar, não ler ou não assistir. O cérebro vai apagar, comprimir e reescrever histórias o tempo todo. Mas o que realmente nos marca deixa vestígios, seja na memória implícita, nos padrões emocionais ou nos gatilhos de reaprendizagem. Eu fico pensando no pesadelo do elevador, mais uma vez, trago aqui. E que, mesmo que o poço leve certas lembranças embora com o tempo e pedaços de mim e da minha existência, eu sinto que eu estou protegida pela experiência e pelos vestígios que sempre vão existir e vão ter algum lugar especial na minha mente, só pelo fato de eu ter vivido, lido, consumido. Não é lindo? Até o próximo episódio.